crianças, tudo bem? Nas próximas semanas teremos que ficar em casa para cuidar da nossa saúde, mas já estamos morrendo de saudade de cada um de vocês. Por isso, para esse e para os próximos domingos, nós preparamos algumas histórias bíblicas para que vocês possam assistir em casa, enquanto a mamãe e o papai estão assistindo o culto. Esse momento é um momento muito difícil mesmo, né, tia mãe? Alguma vez você já esteve em uma situação em que você sentiu muito medo? Já sim, tia Cris. E o que aconteceu? Certa vez eu estava voltando de um acampamento e no meio do caminho começou a chover muito forte. Ficou quase impossível de ver alguma coisa enquanto eu estava dirigindo. E naquele momento eu senti muito medo. Nossa, você sabia que na Bíblia tem uma história muito parecida? Sério? Sério, eu vou contar pra vocês. Quando Jesus estava aqui na Terra, onde quer que ele estivesse, uma multidão de pessoas se reunia para ouvir o que ele tinha para dizer. Certo dia, Jesus estava muito cansado. Ele tinha falado o dia inteiro com diversas pessoas. E ele resolveu juntar os discípulos e irem descansar. Eles entraram nos seus barcos e atravessaram o rio até o outro lado. Os discípulos, eles já conheciam o rio, eles já tinham andado muitas vezes no mar. E eles já sabiam como é que funcionava. Na maioria, eles eram pescadores. Mas naquele dia aconteceu algo diferente. Eles estavam ali e Jesus estava tão cansado que ele deitou no canto do barco e foi dormir. E uma tempestade começou. As ondas começaram a se agitar. A água começou a cair do céu, era muita água, estava chovendo muito. O vento uivava, dava para ouvir o barulho do vento uivando de tão forte que estava aquela tempestade. E Jesus estava dormindo tranquilo. Os discípulos começaram a ficar desesperados. Eles começaram a sentir muito medo, eles não sabiam o que ia acontecer. Vocês alguma vez já sentiram medo? Medo é uma coisa muito ruim. A gente pode ter medo de muitas coisas, mas existe algo que é muito pior do que o medo, que é o pecado. O pecado é tudo aquilo que eu penso, que eu vejo, que eu ouço, que eu falo, que eu sinto e que eu faço que não agrada a Deus. A Bíblia diz lá em Romanos 3:23 que todos nós já nascemos com pecado. Isso significa que até um bebezinho que acabou de nascer, ele já é pecador. Ele já sente vontade de fazer coisas que não agradam a Deus. E o castigo do pecado é ficar afastado para sempre de Deus. O versículo continua dizendo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso significa que estamos afastados da glória de Deus. O medo, ele é algo muito ruim, assim como o pecado. E naquele momento os discípulos estavam sentindo muito medo. Eles ficaram desesperados e eles foram chamar Jesus. Eles foram até Jesus e disseram, mestre, o Senhor não se importa se nós morrermos? Eles estavam com medo de morrer naquela tempestade. Jesus, ele acordou. Vocês acham que ele acordou bravo? Não. Jesus acordou tranquilo porque Jesus amava aqueles discípulos. E da mesma forma que ele amava aqueles discípulos, a Bíblia diz que ele também ama cada um de nós. Lá em João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Isso significa que Deus amou muito o mundo. Ele ama cada um de nós e ele se importa com cada um de nós. Ele nos ama tanto que ele está cuidando de você. Se você já convidou Jesus para morar no seu coração, você pode ficar tranquilo. Nós estamos passando por uma situação difícil. Muitas pessoas estão com medo de ficar doentes, estão com medo de morrer, mas Jesus, ele está conosco. A Bíblia diz que ele nos ama muito, ele nos ama tanto e ele se preocupa com cada um de nós. Então não tem por que nós ficarmos com medo ou ficarmos preocupados com o que vai acontecer, porque Jesus está no controle. Lá em Salmo, no versículo 46:1, diz assim, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Tribulação significa problema. Então, quando você está passando por um problema, quando você sente medo de algo que você não pode fazer nada, você pode ficar tranquilo, porque Deus é o seu refúgio. Ele é o lugar onde nós podemos nos sentir seguros. Ele está conosco em todos os momentos. E naquele momento ele acordou tranquilo. Ele estava ali para os discípulos, mesmo que eles estivessem com muito medo. Jesus levantou e ele não estava bravo, mesmo que os discípulos tivessem acordado ele estivesse muito cansado, ele levantou e ele estava tranquilo. Ele olhou aquela tempestade e sabem o que ele fez? Ele simplesmente disse,
Ele disse para o mar: aquieta-te. E tudo ficou calmo. O vento parou de uivar, a tempestade parou de cair, as ondas foram se acalmando, tudo ficou tranquilo. Jesus, ele era o único que podia resolver aquela situação. E ele é o único também que pode resolver o nosso problema do pecado. Por isso que ele veio ao mundo, ele morreu numa cruz, derramou todo o seu sangue. E só ele podia fazer isso porque ele é perfeito. Jesus nunca cometeu nenhum pecado. Ele fez isso por amor de cada um de nós, o Filho perfeito de Deus. Mas ele não ficou morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia e hoje ele está vivo e ele pode perdoar os seus pecados. Então, se você ainda não convidou o Senhor Jesus para morar no seu coração, você precisa fazer isso, convidar ele para morar no seu coração, para que ele possa te salvar, para que ele possa ser o seu salvador e estar com você nos momentos difíceis. E se você já convidou Jesus para morar no seu coração, você pode descansar sabendo que a tempestade vai passar. Mesmo que vírus venham, que doenças venham aparecer, que você perca alguém que você ama, Jesus está com você. Se Jesus está no seu barco, você pode ficar tranquilo, porque ele pode resolver qualquer problema. Como vimos na nossa história, o nosso versículo de hoje ele está lá em Salmo 46:1 e diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se você tem uma Bíblia aí, ou se você sabe ler, você pode procurar aí na sua Bíblia. Salmos está no Antigo Testamento e é o 19º livro. Se você não sabe ler, você pode pedir ajuda dos seus pais. Peça para que eles abram e leiam para você na Bíblia, para que você consiga decorar. Tribulações, uma palavra difícil, né? Significa problema. O versículo está dizendo que Deus ele é o nosso refúgio, ele é o lugar para onde nós podemos ir quando nós temos algum problema. E fortaleza. Na época das guerras, os soldados eles construíam fortalezas. Era um tipo de muro onde eles podiam se esconder atrás para fugir das bombas, dos tiros que aconteciam nas guerras. Então Deus ele é a nossa fortaleza. Ele está na nossa frente, ele é o nosso refúgio. Ele é um socorro, ele é quem nós buscamos nos momentos das dificuldades. Nesse momento difícil, se você já é salvo, você pode buscar a Deus e confiar que ele está com você. Mas se você ainda não é salvo, você precisa convidar o Senhor Jesus para morar no seu coração, para que ele possa ser esse refúgio para você. Então vamos falar o nosso versículo? Primeiro a referência, depois o versículo. Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmo 46, verso 1. Então vamos fazer o seguinte, eu quero que todo mundo aí agora coloque a mão na cabeça e fale o versículo comigo. Salmo 46, verso 1. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmo 46, verso 1. Agora a gente vai fazer o que, tia Amanda? Colocar a mão na barriga. A mão na barriga. Salmo 46, verso 1. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmo 46, verso 1. E agora? Agora, a mão nos ouvidos. Salmo 46, verso 1. Deus é nosso socorro e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmo 46, verso 1. Vamos fazer o seguinte? Pensem aí em novas formas de decorar o versículo e vocês vão pedir para o pai e a mãe de vocês gravarem um vídeo e mandarem pra gente que vocês decoraram, tá bom? Então essa foi a nossa história de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Até o próximo domingo. Tchau! Tchau, tchau! A noite está